O meu nome é Aaron Amorim Ramos e hoje eu vou falar sobre o tema Revisitando a História e Projetando Perspectivas Futuras. No curso Licenciatura em Matemática, na disciplina História da Educação. Desde o Trivium, currículo básico na Grécia Clássica, composto pelas disciplinas Lógica, Gramática e Retórica, visava-se a formação do cidadão, do habitante da polis, a formação política. Depois do Trivium, havia o Quadrivium, compostos pelas disciplinas de música, astronomia, geometria e aritmética, por meio das quais se buscava um aperfeiçoamento ou uma afinação da mente. Apenas no final da Idade Média, ou no limiar da ciência moderna, ocorre paulatinamente uma inversão das funções das disciplinas clássicas, passando a matemática e a física ainda sobre o rótulo mais amplo da filosofia natural, a compor o instrumental para a formação básica e o interesse pelas letras e pela retórica, e ser associado pelo polimento do espírito. É importante estudarmos a história da educação para acompanharmos nossa evolução, conhecer conceitos que estudamos até hoje e buscar inovações, independentemente que seja da iniciativa pública ou particular. Este trabalho foi baseado no livro A Escrita da História, escrito por Flávio de Campos e Renan Miranda. Características que evidenciam o modelo de formação dos sujeitos e das sociedades. A agricultura obrigava os homens a uma existência sedentária. Eles tinham de se fixar para cuidar da terra e viver juntos para se protegerem mutuamente. Assim surgiram as cidades. O desenvolvimento de certos ofícios acabou criando uma divisão de trabalho. A agricultura acabou provocando mudanças nas relações entre o homem e a mulher. O homem assumiu o papel dominante na sociedade. O crescimento das comunidades, a ampliação da sua capacidade de produção, o desenvolvimento de novas técnicas e a luta contra outros grupos teria promovido mudanças nas relações das primeiras sociedades humanas. O livro narra o surgimento e características de várias sociedades antigas, como Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Exemplos de fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo. No Brasil, além de se diferenciar dos demais grupos da sociedade, a elite caberia interferir no processo de constituição da nação brasileira, com o estabelecimento das primeiras faculdades de direito em São Paulo e em Recife, em 1827, e com a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1838. Criam-se as duas bases para a formação e a atuação da elite intelectual brasileira, preocupada em influenciar os setores dominantes da sociedade. No mundo, o livro não fala sobre criação de escolas ou evolução da educação pelo mundo de forma específica, mas cita estudiosos e revoluções que ajudaram a transformar o molde educacional que temos hoje. A existência de um diálogo interétnico exposto implícita ou explicitamente nos textos do livro observado. O diálogo interétnico diz respeito às relações e trocas entre os vários povos e etnias diferentes. Durante a Guerra Fria, as divergências entre os capitalistas e comunistas foram colocadas em segundo plano, em nome do objetivo maior, derrotar Hitler. A escravidão já existia entre as tribos
e os estados africanos antes da expansão europeia iniciada no século XV. Desde o século VIII, mercadores muçulmanos dominavam as rotas do Saara, pelas quais levavam escravos para o Mediterrâneo. O livro expõe contribuições dos povos e dos fatos históricos na constituição do modelo de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. O livro foca mais na formação do sujeito que na instituição do conhecimento. Conta a história da evolução da humanidade marcada por continentes, guerras e modelos econômicos. Por fim, a história ajuda o professor e seu corpo discente a entender como evoluímos, como éramos e como somos, que podemos construir nossa história com base nas nossas escolhas e como a educação teve grande influência no discurso da história do mundo. As referências são P. Renaud, P. As competências para ensinar no século XXI, a formação dos professores e o desafio da avaliação. Mônica Gatter-Tuller, Lino de Macedo, Nilson José Machado e Cristina Dias Alessandrini. Campos Flávio de Miranda, Renan Garcia. A Escrita da História, Ensino Médio, volume único. Primeira edição, São Paulo. Escala Educacional, 2005.